Já tá. Já tá? Ô, Helder, só eu seguir os microfones aqui rapidinho. Quê? Tá dando uma interferência aqui. Tá, então vamos iniciar? Deu, agora deu. Bom, pessoal, quero dar boa noite a todas e a todos. Gostaria, então, de dar início a essa nossa atividade no Orico Online, o Papo de Bar Sem o Bar. Essa é uma organização do Oricolé, que é o Laboratório de Pesquisa sobre Formação e Atuação Profissional em Lazer do PPGL, do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer, que é da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. Eu queria iniciar fazendo uma fala em nome do grupo, né, que a gente gostaria de expressar novamente a nossa indignação com esse desserviço que esse governo vem prestando para o nosso país, né? É uma indignação que se relaciona a uma série de coisas, a ausência de ações concretas para a gente enfrentar essa pandemia, a falta de solidariedade com os familiares e amigos da vítima dessa grave doença, né? E também a tentativa de retirada dos nossos direitos conquistados a partir de muitas lutas, né? Então, a gente destaca hoje a notícia de que as instituições públicas federais de ensino não poderão escolher mais seus reitores democraticamente. Isso, para a gente, é um grande desastre, né? Então, eu acho que, por isso, a gente entende que esse espaço ele é um espaço também de resistência, é um espaço de luta, um espaço da gente construir novos conhecimentos. E aí, nada melhor do que o professor Luiz Guilherme Cantor Magnani, para contribuir com a gente nesse momento, né? Então, queria agradecer ao Magnani por essa presença tão ilustre aqui conosco. Eu acho que o Magnani é uma pessoa que dispensa grandes apresentações, mas eu rapidamente quero destacar as diversas contribuições das pesquisas que o Magnani tem empreendido no campo dos estudos etnográficos e como essas pesquisas têm influenciado aí o avanço dos estudos no campo do lazer. Posso dizer isso a partir do programa de pós-graduação e como no nosso programa o trabalho do Magnani vem sendo referência para diversas pesquisas interessantes, orientadas por diversos colegas, inclusive um deles é o Zé Alfredo, que está aqui com a gente hoje, né? Além disso, eu também acho que o Magnani nos ajuda a exercer o que a gente vem falando bastante da questão interdisciplinar no campo do lazer, né? Ele traz reflexões que são inicialmente oriundas do campo da antropologia, mas que nos fazem extrapolar aí, né? Então, queria fazer esse agradecimento especial aí para o Magnani, dizer que ele é um grande parceiro da UFMG, que ele é um amigo que topa todas com a gente e, por isso, a gente agradece de coração aí a presença dele no dia de hoje. Eu vou convidar hoje para fazer esse debate, né, mediar esse debate, né, a professora Kellen Cristina, que é egressa aqui do programa de pós-graduação, né, em Estudos do Lazer. Ela é membro do Oricolé e também é docente do Instituto Federal do Tocantins. Obrigado, Kellen, por estar conosco nesse dia e ajudar a contribuir aí com essa mediação. E também já queria divulgar, né, como sempre tenho feito, divulgar e convidar também a todos e todas para participar do encontro da semana que vem, que será com o professor Antônio Carlos Bramante, que vai abordar o tema gestão do lazer, tá? Então, quero que todos estejam presentes aí também semana que vem, quem sabe vocês possam participar. Dizer que as nossas lives todas estão sendo publicadas no nosso canal do Oricolé, né, no YouTube, e que nós temos também divulgado o link na nossa página no Facebook, a página do Oricolé no Facebook. Então, quem puder dar uma chegadinha lá, conferir as outras lives que não pôde conferir e participar aí das nossas outras atividades, será muito bem-vindo e bem-vinda, tá? Então, passo a palavra para a Kellen, que vai mediar esse debate, e agradeço mais uma vez o Magnani e a presença de todos e todas aqui nesse dia de hoje. Boa noite, pessoal. Valeu, Helder, aí pela abertura. Boa noite a todas as pessoas, em especial ao professor Magnani. Tintim, né, para essa noite tão especial, em que o tema é lazer e etnografia.
Sejam todos bem-vindos ao Oricoline. É uma iniciativa do Oricolé, como o Helder falou, e do programa de pós-graduação em estudos do lazer, cujo professor Manhani é um grande parceiro, está sempre conosco, como o Helder disse. E que, na verdade, a gente vem ao longo desses dias debatendo, discutindo, aprofundando nesse campo que para nós é tão caro, que é o campo de estudos do lazer. E é interessante porque hoje, quando eu estava pensando em como seria a noite, eu agradeci por ser o Manhani, porque é uma pessoa que, na verdade, nos traz muita sabedoria, saberes, nos traz humanidade e leveza. Professor, hoje eu pensei essa leveza que o senhor carrega consigo e que chega até nós, e que, na verdade, isso possibilita um acalmar para os nossos corações nesse momento, como o Helder disse, de pandemia mundial e mais ainda de perda de direitos aqui no Brasil, que muito está nos afligindo, né? E dizer também que é muito bom contar com o senhor justamente por essa possibilidade de dialogar com um campo interdisciplinar, que eu acredito que seja muito rico nessas discussões dos estudos do lazer. Agradecer ao Helder pelo convite, pela moderação, e também agradecer mais uma vez ao professor Manhani por ter aceitado o convite e por estar aqui conosco. Professor, tem funcionado da seguinte forma: o senhor tem de 50 minutos aí para estar fazendo a sua apresentação, e logo após a sua exposição, sua apresentação, a gente abre para a conversa com algumas perguntas que são realizadas aí no chat, né? Então, assim, meu trabalho é aqui, estar com o senhor, auxiliando, em caso de algum problema com o som, com a rede, com o suporte, que, na verdade, eu estou aqui fazendo isso, mas com muita ajuda da Denise, do Bruno, e também da Carla, que após todo esse trabalho, ela publica tudo lá no Facebook, que é legal vocês estarem visitando e revendo aí as apresentações que tem rolado no Oricoline. Vou pedir, pessoal, para que todos vocês possam estar desligando o microfone, e caso, por acaso, tenha algum aberto, a Denise e o Bruno vão estar aí fazendo esse trabalho, porque interfere na apresentação. E dizer que, logo, próximo ao final da apresentação, vocês já podem, vai ser aberto no chat as inscrições, e que a gente vai vendo como isso vai rolando, e é o momento da gente trocar e conversar nessa noite, que eu acredito que vai ser maravilhosa. Então, mais uma vez, obrigada, professor, e a palavra do senhor. Bom, muito obrigado. Wellen e o Helder, vocês são muito generosos nos elogios. Eu agradeço muito sempre a receptividade de vocês. Eu estive em contato com as pesquisas, com os trabalhos de vocês, com os projetos, com os encontros, com os nossos enaréis, e sempre sou muito bem recebido. E isso faz com que seja, para mim, um motivo de interesse para poder continuar com essa pesquisa com o lazer, porque diz respeito a muitos outros profissionais. Então, você enfatizou a questão da multidisciplinariedade, e hoje a minha contribuição vai ser trazer um pouco da antropologia urbana e da etnografia para, digamos, para os estudos do lazer. Essa é um pouco a minha perspectiva. Eu queria agradecer e cumprimentar cada um de vocês, mas todos aí estão, gente de Curitiba, gente de Tocantins. Aliás, anteontem eu estive fazendo uma live dessa em Tocantins também, para os alunos de uma aluna minha, que é professora lá, e o pessoal de Minas Gerais, o pessoal de São Paulo. Eu tenho até os nomes aqui, se eu esquecer alguém, então eu não vou citar ninguém, na verdade, né? Porque senão eu esqueço o pessoal de Campinas também, e para mim vai ser um prazer poder ter esse contato com vocês. Eu pensei em fazer a minha apresentação em 3 partes. Eu tinha até conversado com o Helder sobre isso, para saber de que maneira eu ia organizar, e a minha perspectiva, já que é para apresentar o lazer do ponto de vista da antropologia, especificamente, eu não sei, por exemplo, qual é o grau de
familiaridade que todos os que estão assistindo têm com a antropologia e especificamente com a antropologia urbana. Então, talvez eu vou falar algumas coisas que vocês já sabem, mas são importantes para construir, de certa maneira, a minha narrativa, né? Eu vou ser talvez redundante em algumas observações, mas não tem muito jeito, porque com esse nosso contato, que é assim absolutamente não presencial, eu não tenho nem maneira de poder observar as expressões de vocês de interesse ou de tédio, né? Então eu vou ter que imaginar tudo isso. Eu começo dizendo, com uma espécie de um gancho, para dizer que, no meu caso, tudo começou com uma pesquisa que redundou no livro Festa no Pedaço. Eu acho que alguns de vocês conhecem esse livro, e ele é o resultado de uma pesquisa que eu fiz na periferia de São Paulo, sob a orientação da professora Ruth Cardoso, sobre um fato e uma observação a respeito de um item da cultura popular, circo-teatro na periferia de São Paulo. Nessa época que eu fiz o trabalho, na verdade, nem se falava muito no Brasil, pelo menos na antropologia, sobre a questão do lazer. Claro, cultura popular, folclore, né? Mas, na verdade, a ideia do lazer ainda não aparecia como um tema específico. Quando eu comecei a fazer essa pesquisa, depois eu vou voltar a ela para poder construir o meu julgamento, eu queria dizer para vocês que essas práticas que eu observei na periferia, uma das quais era o circo-teatro, ele estava dentro de uma área muito grande que era a cultura popular, que era, por exemplo, religiões populares, a festa do divino, uma excursão à Nossa Senhora Aparecida. Então, havia práticas, na verdade, que eram lidas na chave da cultura ou da religião. Mais tarde é que elas começam a aparecer dentro de uma chave mais interessante do ponto de vista da perspectiva analítica, que é a questão do lazer. Então, tudo começou aí. E não começou comigo. Aí que está a coisa interessante da etnografia. Porque quando eu começo a fazer a pesquisa com o circo-teatro, eu vou estudar, na verdade, uma forma de cultura popular, na época, do ponto de etnologia, que era pensar a cultura popular entre duas... E quando eu vou a campo pesquisar, no circo-teatro, os dramas, as comédias, o vilão, o palhaço, enfim, esse conjunto todo da dramaturgia popular, eu vou com essa perspectiva. E vou, então, com essa pergunta, não a faço diretamente, mas, no fundo, ela estava subjacente. E o que os meus interlocutores disseram? Com outras palavras, professor, pouco importa se o circo-teatro é conservador ou é progressista. O que importa é que ele é um bom lugar de entretenimento para a gente se encontrar. Isso mudou tudo. Eu fui fazer uma pesquisa com o meu projeto, e o meu projeto ele tinha que ter, digamos, uma certa dignidade acadêmica, até para conseguir a minha bolsa na Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, para poder fazer o meu doutorado, eu tinha que dar a ele um tom acadêmico, né? E era circo-teatro, não tinha a menor importância isso no quadro da pesquisa sobre o que acontecia no Brasil na época. Na verdade, eu tive que montar essa minha pesquisa com o apoio de outros pesquisadores. Já era, de certa maneira, multidisciplinar. E uma delas foi a linguística e a questão da literatura. A professora Marlise Meyer, não sei se vocês têm a referência dela, ela trabalhava com ela inventou um grupo chamado Altos e Baixos Estudos, porque ela estudava o romance de folhetim, o melodrama, a comédia dell'arte. E, com isso, ela permitiu que eu fosse buscar nessas formas de cultura tradicionais de dramaturgia a base para o circo-teatro. E fosse apresentado para o doutorado na antropologia da USP e conseguisse uma bolsa. Foi um pouco uma estratégia, na verdade, que hoje até eu falo para os meus alunos. O projeto tem que ser muito bem feito, mas com uma pretensão não dita de que o campo mude. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui estudar o circo-teatro, o conteúdo dos dramas e das comédias. No primeiro momento, se era conservador ou progressista, e os meus interlocutores disseram, vai por outro caminho, que é o entretenimento, e que é o lugar de encontro. E com isso surge a categoria básica que me permitiu começar os estudos, inclusive do lazer, que foi o pedaço. Uma categoria que nós chamamos nativa. O que eles dizem importa, muito mais, de certa maneira, do que com as categorias com as quais nós vamos. Temos que ir com as categorias, né? O que eu chamo de etnografia como prática.
A etnografia como prática exige, digamos, esse conhecimento, mas com a pretensão não dita de que o campo modifique, que é a etnografia como experiência. Então, é ter os ouvidos muito atentos para o que eles dizem, na verdade, nos termos que eles falam. Se a gente segue, vai ter um caminho. Se não segue, eu poderia continuar fazendo a minha pesquisa sobre uma forma de dramaturgia que tem a ver com a comédia dell'arte e com o melodrama do século XIX, com o surgimento do romance de folhetim. No entanto, a ideia de pedaço, que era um lugar de encontro entre eles, de entretenimento, de curtir o circo, na verdade, me fez pensar, digamos, como é que eu vou trabalhar isso do ponto de vista, digamos, uma questão acadêmica, na verdade. E aí começa, então, o trabalho da etnografia e da pesquisa, que foi eu fazer a relação entre o pedaço, que era um lugar de sociabilidade muito específico desse espaço da periferia de São Paulo, com duas categorias já estabelecidos na antropologia por um outro antropólogo, Roberto da Mata. Você sabe muito bem que o da Mata trabalhava com a ideia de a casa e a rua. E isso ele não foi buscar pesquisas no Rio de Janeiro, foi com os Apinagé. Foi lá com eles que ele percebeu a diferença entre a casa e a rua. E depois ele aplica, evidentemente, para a antropologia urbana. Aí eu digo, como é que eu faço para enfiar no meio dessas duas o pedaço? E aí construir um triângulo. A casa, a rua e o pedaço. Foi uma saída, digamos, que foi me dada pelo campo, mas exigiu uma leitura dos antropólogos anteriores, porque aí ficou uma coisa muito interessante. Enquanto que a casa é o lugar do parente, do parentesco, das relações de aliança, de sangue, e a rua é o lugar do estranho, do desconhecido, mas também da oportunidade, o pedaço ficava entre uma e outra, é o lugar do chegado, daquele que pode ir para casa quando for convidado para uma festa, por exemplo, um aniversário, né? E ele pode também se encontrar na rua, aí no pedaço. Então, ficou interessante a construção, que eu chamo de uma elaboração teórica de uma categoria nativa. Eu dou esse quadro geral para vocês, porque é um pouco a maneira como a etnografia funciona. Muitas vezes, as pessoas, no senso comum, acham que etnografia é ir ao campo, escutar o que o outro diz e ser fiel ao que ele fala, né? Ser uma espécie de porta-voz da voz do outro, e às vezes a voz do ouvido, quando a gente quer dar um tom mais político. Na verdade, não é bem assim. A gente escuta o que eles dizem, ele tem que escutar a minha voz, e do encontro entre as duas teorias, na verdade, surge uma terceira. Às vezes não surge, e às vezes surge. No meu caso, essa pista que eles me deram valeu até hoje. Eu vou poder falar para vocês algumas coisas, me lembrando, digamos, dessa trajetória que eu tive na antropologia, que não é só dos antropólogos, por isso eu queria passar para vocês essas categorias que a gente trabalha, que servem para trabalhar hoje na questão do lazer, e no lazer na conjuntura que nós vivemos na pandemia. Então, essa grande introdução me permite passar para vocês qual é a perspectiva que a etnografia tem para poder trabalhar com a questão do lazer. Não era uma questão importante. E por que não era uma questão importante? Eu retomo um pouquinho agora uma referência histórica para mostrar para vocês, primeiro, duas mulheres, e hoje com a perspectiva, digamos, do protagonismo feminino nas artes, na política e na academia, eu vou fazer uma homenagem a Ruth Cardoso e a Eunice Duran. Foram as duas antropólogas que me aceitaram a minha pesquisa, e elas, na verdade, no departamento de antropologia da USP, elas, de certa maneira, solidificaram um campo novo na perspectiva da antropologia, que não tinha antes. Por que não tinha antes? Volto um pouquinho mais para trás. Vocês devem lembrar, e talvez tenha algum conhecimento a partir de leitura, digam o que é mesmo essa antropologia urbana que a gente faz. Quando eu vou falar para um público que não é muito especializado, quando eu digo que eu sou antropólogo, ou me apresento como antropólogo, alguém lá no fundo diz, já vai falar sobre índio. Porque antropólogo e índio são duas categorias, digamos, que parecem estar juntas desde o início, na verdade. E, em parte, é verdade. Você sabe muito bem que a antropologia forjou os seus conceitos, forjou a sua metodologia, a sua teoria, o seu protocolo de pesquisa com o estudo das sociedades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, rurais. Hoje nós chamamos sociedades de pequena escala. Mas foi aí que os antropólogos, lembrando, por exemplo, de Malinowski, o nosso grande ancestral,
que vai para as Ilhas Trobriandesas e vai estudar lá na Melanésia, um grupo que vai dar uma perspectiva nova para a antropologia. Então, certamente a antropologia como tal, ela tem como base esse estudo. No entanto, eu não faço antropologia com grupos indígenas. Até tenho, depois, mais tarde, trabalho com grupos indígenas que moram na cidade. Mas não faço parte do grupo dos etnólogos, que é como se fala a respeito daqueles profissionais que trabalham exclusivamente com etnologia indígena, com a antropologia urbana. E aí vem a ideia, será que a antropologia urbana é um ramo tardio da antropologia clássica? Muito mais tarde surgiu, e aí vem uma questão histórica, muito interessante. Se vocês pensarem, por exemplo, no livro do Bronisław Malinowski, que é um dos nossos pais fundadores, chamado Os Argonautas do Pacífico Ocidental, foi publicado em 1922. E em 1925, um sociólogo da escola de Chicago publicou um livro chamado Ezra Park, sobre, digamos, a forma como que poderia ser feita uma antropologia com base em Boas, que é um antropólogo que estudou os índios das planícies norte-americanas. Ele vai dizer de uma maneira muito interessante, a gente poderia tranquilamente poder utilizar os métodos que os antropólogos utilizavam para estudar o Greenwich Village, para estudar, digamos, a cidade de Nova York. Claro que tem que fazer umas adaptações. Vejo que, historicamente, quase coetâneas, uma análise sobre a cidade, e uma cidade que estava nascendo, digamos, como metrópole. Se vocês lembrarem, nos anos 30, há uma imensa e forte migração europeia para Chicago, principalmente do leste europeu. E são imigrantes que vão lá fazer América, na verdade, mas eles encontram uma cidade pequena, né, média, na verdade, que não tem condições, equipamentos urbanos para receber. Então, há uma invasão, na verdade, também do interior dos Estados Unidos e da população negra. Isso faz com que essa cidade entre, digamos, num certo colapso, na medida em que ela não tem ainda equipamentos para receber essa gente que fala língua diferente, que não se encontra e tal. Então, há um esforço, do ponto de vista da Escola Sociológica de Chicago, para poder dar conta de uma novidade. E rapidamente, porque a mudança dessa cidade foi assim, muito rápida. E aí os antropólogos, na verdade, não eram antropólogos, cientistas sociais, muitos deles eram jornalistas, muitos deles eram religiosos, inclusive, que pensavam que o que estava ocorrendo ali era uma espécie de patologia social. As pessoas não se conhecem, vêm de tradições diferentes, judeus, poloneses católicos, ucranianos, gente de várias religiões que não se conhece. Como é que a cidade pode recebê-los? Então, eles começam a trabalhar, digamos, com a diversidade. Com isso, eles formam uma escola que é referência para nós, Escola Sociológica de Chicago nos anos 30, para dar conta, digamos, de uma mudança estrutural que uma cidade teve. E ela dá uma base para a antropologia urbana. E aí não vou entrar em detalhes, não temos condições de fazer isso, mas ela vai fundar, digamos, o que um autor contemporâneo, Ulf Anners, vai chamar os etnógrafos de Chicago, porque eles vão trabalhar, digamos, com uma espécie de observação participante, muito parecido com o que os antropólogos fazem quando vão estudar, por exemplo, uma comunidade indígena, que vão morar lá junto com eles. Bom, isso aqui é um dado. Como é que isso se reflete no Brasil? De novo, uma nova conjuntura. Quase na mesma época, nós temos nos anos 30, e basicamente em 1933, um empresário e economista chamado Robert Simonsen funda uma escola chamada Escola Livre de Sociologia e Política. E por que ele funda? Porque em 32 houve a Revolução Constitucionalista e São Paulo foi derrotado. Então, uma espécie de ressaca da derrota frente ao poder central foi construir uma escola para estabelecer os quadros, né? Os quadros funcionais, acadêmicos e de funcionários públicos necessários para dar conta agora de uma sociedade que passava do estágio rural para um estágio urbano. Então, os estudos da Escola Livre de Sociologia Política não foi como Chicago, como uma cidade que se movimentava, foi sobre pequenas cidades do interior, que estavam sendo modificadas. Aquelas cidades com uma base caipira, elas começam agora a entrar num processo de transformação. E um livro fantástico sobre isso, que eu recomendo a todos os meus alunos, é um livro do Antônio Cândido, Os Parceiros do Rio Bonito. Ele vai estudar uma cidade chamada Bofete, a transformação do modo de vida caipira, né?
Martins, depois, muito mais tarde, vai trabalhar com uma coisa interessantíssima que chama a moda, a moda de viola, né? A viola caipira. Ele vai mostrar um caipira que chega em São Paulo e entra no bonde, e um bonde vermelho. E a toada, a música caipira, chama o bonde camarão, porque era vermelho. Não dá para contar para vocês hoje, porque senão eu vou entrar numa digressão. Mas é muito interessante ver como esse grupo da Escola Livre de Sociologia Política formou uma leva de intelectuais brasileiros muito importante. Florestan Fernandes fez o seu mestrado lá, Sérgio Buarque de Holanda, Antônio Cândido, que eu já falei, Gioconda Mussolini, Otávio Horaci Nogueira e muitos outros, né, que eu não posso citar aqui, que formam um grupo interessante para pensar a transformação da cidade, né? Então, essa transformação da cidade funda uma escola. A escola que tem como base a Escola Sociológica de Chicago. Só que aqui há uma mudança, há uma transformação. Em 1934 tem uma outra escola, que já não é a escola americana, é a escola francesa, chama Missão Francesa. Quem que vem para cá? Lévi-Strauss, vem Bastide, vem Monberg, vem gente da sociologia, da filosofia, da geografia, Brodel, da história, e formam, digamos, um grupo que vai dar peso para o surgimento da Faculdade de Filosofia na USP. Só que a orientação deles é europeia. Então vem Weber, Simmel, são autores que estudam, digamos, a longa mudança da sociedade medieval até chegar na cidade moderna e na Europa. Enquanto que nos Estados Unidos foi uma mudança rápida. Então, veja, duas escolas. Essas duas escolas vão debater entre elas. A Escola de Sociologia Política vai ter a sua apogeu até nos anos 50, mais ou menos, e a partir daí o grupo da USP começa a tomar mais fôlego e meio que se implanta nas ciências humanas, mas com uma perspectiva bem sociológica. Aliás, tinha uma rixa entre sociólogos e antropólogos, né? O Florestan Fernandes, inclusive, dizia que antropólogo é muito bom para colher dados de campo, mas na hora de interpretar tem que ser sociólogo, porque ele tem categorias mais universais, as classes sociais, etc. Isso é digamos, uma fofoca de academia. No entanto, vejam bem, dentre essa dicotomia, nós temos aí, então, uma luta interna, na verdade, inclusive dentro do Departamento de Antropologia da USP, que era muito convencional, porque estudava aquilo que a antropologia sempre estudou, que são os grupos indígenas, também os imigrantes, e também uma questão étnica. Mas, nessa época, estava surgindo um fato novo, que é a descoberta da periferia. Se vocês lembrarem, sabe bem disso, nós estamos vendo uma coisa meio parecida. Em 64 tem o golpe militar, a classe operária, que era objeto de pesquisa, por exemplo, dos cientistas políticos, dos sociólogos, como a classe, digamos, de vanguarda, que se opunha à burguesia, com todo o aparato marxista clássico a respeito disso, ela é derrotada. Os seus instrumentos de luta, que é o sindicato, que é o partido político de vanguarda e tal, são fechados pela ditadura. E o que acontece? Esses grupos todos têm um refluxo. Eles refluem para onde? Para o lugar de moradia, que era, então, até então, chamado bairro dormitório. O lugar para dormir, na verdade. Na periferia ficavam as mulheres. Veja que coisa interessante. Na hora que dá essa reversão, digamos, sociológica, né, de uma mudança, digamos, até de ocupação da cidade, os olhares dos cientistas sociais começam a se voltar para esse lugar que era meio invisível, né? A Eunice Duran tem uma frase muito interessante. Não é que a antropologia fosse melhor que as outras, é que o objeto dela começa a ficar visível. E as pessoas vão buscar na antropologia elementos para entender o que estava acontecendo. Então, aquilo que a antropologia sempre estudou, parentesco, religião, família, vizinhança, que não tinha muita importância. A importância era a luta de classes. Começa a aparecer com uma certa ênfase. E é um pouco o que Foucault diria a micropolítica. E quem é que fazia a micropolítica? As mulheres. Abaixo-assinado para asfalto, para creche, para saúde, para educação. Enquanto os maridos faziam a grande política, elas faziam, entre aspas, a pequena política, que é aquela que começa agora a mostrar aquilo que o Lefebvre vai falar, o direito à cidade. É nesse contexto que vão surgir os orientandos da Ruth e da Eunice para fazer os estudos novos agora, que a periferia está oferecendo.
E no meu caso, como já falei para vocês anteriormente, eu fui pegar uma coisa que também não tinha a menor importância. Frente à política, frente à vizinhança, frente à própria religião, eu vou estudar circo. Vocês imaginem que importância que tinha isso? Nenhuma. Por isso que eu tive que inventar, digamos, de certa maneira, um projeto que desse conta para a academia que valia a pena, mas com a secreta esperança de que mudasse no campo. E foi o que aconteceu. Aí começa a aparecer, então, o circo como um lugar de entretenimento. Veja, entretenimento, eu falando. E também um lugar de encontro. E tem várias histórias interessantíssimas que um dia, talvez, quem já leu o livro lá lembra disso, talvez um dia eu possa contar com mais detalhes para você, mas eu tenho que pegar para o gancho, porque daí vai começar a partir a ideia do lazer. Ela começa a aparecer para mim também. Até então, e aí vocês que conhecem bem Dimas Edier, todos os autores que trabalham com a questão do lazer historicamente, há uma ideia, digamos, das dicotomias. O que é o lazer versus trabalho? Tempo livre, tempo obrigatório. O que é lazer, o que não é lazer. De repente, essas práticas elas entravam numa discussão dicotômica. E quando eu comecei a analisar essas práticas que os moradores faziam vamos dizer, no âmbito do seu pedaço, comecei a perceber que não era bem dicotomia. Por exemplo, excursão ou romaria para Aparecida do Norte. Era religiosa, mas era uma festa também. A própria viagem era uma festa. As pessoas paqueravam, se encontravam, bebiam e tal. Chegavam lá muito devotos, acendiam velas, voltavam de novo na maior festa. Excursão para Praia Grande, aqui em São Paulo, que aí de São Paulo conhece muito bem. Era um dia, um fim de semana, porque eles não tinham muito tempo. Tinha que aproveitar ao máximo, chegar de madrugada na praia, porque tinha que fazer o piquenique, tinha que fazer a comida, tinha que jogar voleibol, futebol, entrar na água e depois voltar. O tempo deles era limitado para isso, então tinha que ser muito intenso. Eu comecei a perceber que essas formas de entretenimento, elas tinham a ver com uma coisa maior, que era modo de vida. Para o modo de vida da periferia, isso que eu estava percebendo como entretenimento e como lazer, fazia parte constitutiva, não era secundário. Não era um lugar de repor as forças de trabalho para continuar sendo explorado pelo capital, que seria uma visão mais ortodoxa, na verdade. Não, eram escolhas, as pessoas inventavam, faziam forma de poder se encontrar. Isso me deu, então, uma perspectiva nova para poder entender, digamos, o que eu entendia como periferia, pedaço e lazer na periferia. Mas aí vem uma pergunta também teórica de novo, que é, será que isso tem que ficar na periferia? E se eu for para o centro da cidade? Esse meu livro aqui, eu vou mostrar para vocês, que chama Da Periferia ao Centro, conta um pouco, de uma forma mais detalhada, essa passagem. E eu vou para São Paulo, para o centro de São Paulo, para ver se eu encontro algum pedaço lá. E onde é que eu vou? Na Galeria do Rock, lá no centro de São Paulo, que vocês conhecem. Para mim era o lugar, o pedaço de São Paulo. Chegou lá, a maior frustração. Tinha gente de Guaianazes, tinha gente de Santos, da Zona Leste, de Brasilândia, da Zona Sul, que não se conheciam. E, no fundo, a minha perspectiva do pedaço era o lugar onde as pessoas se conhecem. Compartilham os mesmos símbolos, a mesma roupa, o mesmo jargão. E ali não. Tinha gente que ia lá por causa de disco de vinil, ainda não tinha, estava começando skate, patim, os meninos e meninas afrodescendentes iam fazer as trancinhas, que demorava para burro para fazer, ficavam conversando. Então eu via uma porção de coisas ali, mas faltava o elemento do pedaço. Mas a gente não desiste. O antropólogo não vai na primeira vez, não dá certo, vai na segunda, vai na terceira, vai na quarta, na quinta começam a aparecer regularidades. Então eu comecei a perceber que eles não se conheciam, mas eles se reconheciam. Porque grupos tinham a mesma camiseta, com o mesmo nome da banda. A postura corporal de uns era diferente de outros. A questão do cabelo, das pessoas que cortavam o cabelo, era um outro grupo que falavam, por exemplo, de hip hop, que estavam começando. Então eu percebi que naquele lugar tinha vários pedaços. E aí surgiram duas categorias. A mancha, que é o espaço mais amplo, e o pedaço, que era o lugar onde os grupos se reconheciam como tal. Vejam que eu começo a perceber, então, que essas formas meio à margem das grandes práticas políticas e tal, elas começavam a perceber como um uso muito interessante do espaço urbano e se apropriar do espaço urbano. E eu digo, vamos continuar a pesquisa. Para onde é que eu fui daí? Eu fui para a esquina da Paulista com a Consolação. Se vocês lembrarem também, ali tinha um bar, tem ainda, mas na época era o Bar Riviera. Ficava do lado de cá,
da Consolação, e do outro lado tinha o Cine Belas Artes. E passando por baixo, o famoso buraco da Erundina. O que acontecia ali, na verdade? De novo, eu olhando uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, eu percebi que tinha uma certa regularidade que depois eu chamei de trajeto. Não era aleatório. As pessoas chegavam, iam num bar do lado de cá, que era o Grelhados e Massas, tomavam um café, conversavam sobre o filme intelectual, porque é um cinema de arte, passavam pelo buraco da Erundina, assistiam o filme, acabou o filme, voltavam conversando sobre o filme, tirando conclusões e tal, passavam pelo buraco de novo, um grupo ia para o Riviera e outro grupo ia para o Metrópolis. No Riviera, a discussão era, enfim, sobre o cinema, sobre o filme de arte, sobre se era, digamos, do neorrealismo italiano ou não, enfim, tinha a ver, digamos, com uma discussão mais acadêmica e mais, digamos, intelectualizada. No Metrópolis, tinha uma coisa chamada Torpedo. E o Torpedo era um lugar de paquera. Era um lugar que as pessoas iam lá para paquerar e tal. E o Torpedo era um papelzinho que os meninos ou as meninas davam para o garçom levar não sei para quem. E o banheiro era muito longe. Para sair do bar, da mesa e ir para o banheiro, tinha que desfilar, de certa maneira. Então, tinha uma lógica de uso do espaço bem diferente do que ocorria no Riviera. Então, a ideia do trajeto. Eu já tinha Mancha, tinha o pedaço, que era o primeiro, e agora tinha o circuito. O circuito não chegou ainda. Tinha o trajeto, na verdade. Isso me faz perceber, na verdade, que eu comecei a construir categorias com as idas a campo etnográficas, observando, de tal maneira que eu poderia, digamos, retrabalhar essas categorias. Se para eles aquilo era uma categoria que eu chamo categoria nativa, que era para explicar o modo de vida deles, para mim era uma categoria interpretativa, que permitia dar conta de um quadro mais geral. Esse é o trabalho que a gente faz, tanto etnográfico, que é do trabalho de campo, como o trabalho teórico. Então, uma categoria, uma atitude, na verdade, que começou a aparecer para mim, foi o que eu terminei chamando de o olhar de perto e de dentro, que eu acho que já falei para vocês, em algum encontro que a gente teve. Esse olhar de perto e de dentro é um lugar típico do etnógrafo. Ele, no primeiro momento, se opõe ao olhar de fora e de longe. O lugar de fora e de longe é aquele das grandes categorias econômicas, demográficas, da grande história, até das categorias sociológicas gerais. Porque dá conta de uma espécie de uma totalidade. A sociedade, a cidade de São Paulo, as unidades, digamos, do próprio urbanismo. Enquanto que o olhar de perto e de dentro é aquele do pedaço, em que eu vou lá ver o que eles estão fazendo, como é que eles se comportam no bar, como é que eles fazem, digamos, na festa de São Gonçalo, o que eles estão fazendo depois do cinema, por exemplo. Esse olhar, digamos, com a participação observante ou com a observação participante, me dá uma perspectiva do olhar de perto e de dentro. Eu começo, então, a treinar o ouvido para ficar atento para as categorias que eles usam, não com as minhas, não as deixo de lado. E aí começa a aparecer, então, um conjunto de pesquisas. Eu fui fazendo exercício com o lazer, começou a aparecer, porque eu estava indo fazendo trabalho, por exemplo, com cineclubistas, as pessoas que tinham cineclube, as festas populares, por exemplo, o Largo do Aroche, que era uma mancha gay, na época dos, entre aspas, ursos, né, que eram os gays mais idosos e tal, e com, enfim, uma característica corporal muito parecida, eles tinham uma prática ali. Um outro, a Praça Roosevelt, que um aluno meu, que agora é professor na Unimontes, aí em Minas Gerais, o Giancarlo, estudou os skatistas. Os skatistas têm um pedaço na Praça Roosevelt, mas tem também na Praça Roosevelt, não sei se você sabe, grupos de psicanalistas que oferecem terapia de graça para as pessoas. E tem os velhinhos que vão conversar. E tem os passeadores de cachorro. Uma grande mancha com alguns pedaços, com regras diferentes e precisando ser negociada. Porque chegou uma hora que os skatistas que gostam muito de os seus picos, eles caíram em cima do idoso, por exemplo. Então, começou uma discussão e tal, e eles vão ter que delimitar espaços e regras de convivência. O conflito está presente. Isso é olhar de perto e de dentro. Welly, diga uma coisa, como é que está o meu tempo? Professor, falta 15 minutos. Welly? 15 minutos para completar 50. Faltam 15? Na verdade, 17. Uau! Bom, então eu vou entrar, deixei
Hã? Como é que Vou é? deixar de lado algumas coisas e tal, eu quero entrar direto agora nos exemplos de lazer, aplicar para vocês, na verdade. Veja, nós começamos a fazer pesquisas, então, tem uma delas que eu até conversei com o Helder, talvez seja objeto de um encontro com vocês, que foi uma longa pesquisa pedida pelo SESC, que, inclusive, um dos resultados está aqui. Chama Lazer de Perto e de Dentro. Uma abordagem antropológica. Então, eu tenho aqui uma coletânea com vários artigos dos meus orientandos que foram feitos a partir de uma pesquisa que durou 1 ano e meio nos 9 unidades do SESC em São Paulo e 5 no interior. E a gente foi estudar o quê? O SESC é um espaço privilegiado de encontro e lazer. Né? Eu vou contar alguns exemplos para vocês verem como é que a etnografia permite abrir um campo do lazer. Não se contrapõe com aquilo que é feito na educação física, feito nos estudos do lazer, na sociologia e tal. Ele complementa, na verdade. E vejam só as sacadas que a gente foi tendo. Deixa eu ver se eu tenho aqui todos eles. Por exemplo, fizemos uma pesquisa com surdos em São Paulo. É uma pesquisa muito interessante. E aí, vou dar só 2 exemplos. Eu comecei a perceber o modo de vida dos surdos, tive que aprender um pouquinho Libras e tal, com os linguistas, etc. E comecei a ir na casa deles e observar, por exemplo, uma forma de lazer deles, que é o aniversário. É diferente do aniversário de surdo, porque eles estão inventando sinais, na verdade. Então, cada encontro que eles têm é uma forma deles poderem aprimorar, digamos, a língua de sinais. E a língua de sinais, você sabe, é uma espécie de um teatro. Não é mímica, na verdade. Ela é estudada pelos linguistas. Tem sintaxe, tem morfologia, todos os elementos de uma língua falada. E eles têm uma coisa que também eu fiz uma observação, que é a missa deles. A missa dos surdos também é diferente da missa dos católicos ouvintes. Porque você sabe muito bem, quem é católico sabe que tem uma hora na missa que as pessoas se abraçam, desejam, digamos, bom encaminhamento, a paz esteja convosco e tal. Quando é na festa, a missa dos surdos, essa parte demora um montão, porque eles se encontram e conversam e dizem, e eu paro lá esperando acontecer. Quer dizer, eles dão um tom diferente pela sociabilidade deles, porque a missa, que é religiosa, naquele momento vira um lugar de, se a gente pensar de uma forma muito mais ampla, de lazer, de encontro, de reconhecimento. Os surdos fazem isso. Um outro exemplo muito interessante, o Luiz Henrique de Toledo, que fez pesquisa comigo, é professor em São Carlos, ele começou a fazer um trabalho sobre bares, né, na periferia de São Paulo, bares populares. E ele começou a trabalhar com a ideia do lazer. Então, ele perguntou uma vez para os frequentadores se ir para um bar, quando sai do trabalho e vai para casa jogar sinuca e tomar uma cervejinha, era lazer. O cara falou, não, não é lazer. Aqui é higiene mental. Higiene mental? Nossa, claro, a gente sai do trabalho com cheiro, né, da fábrica, do trabalho, na roupa, com o jeito, né? E antes de chegar na casa com a patroa, a gente passa por uma higiene mental, que é a sinuca e é a bebida. Então, vejam só o termo que eles usam. Ele diria que era lazer, na verdade, porque com as categorias clássicas, no bar, jogar sinuca é uma forma de lazer, na verdade. Só que na leitura do nosso interlocutor tinha uma conotação diferente que a gente tem que explorar. Outro exemplo, a pesquisa que nós fizemos na Amazônia. Foi com o Rodrigo Chiqueto, Yuri, Ana Fiore, o Henrico. Fomos fazer pesquisa lá, é uma pesquisa muito abrangente e tal, e a gente foi convidado, queria estudar os índios urbanos, e fomos numa aldeia indígena do Ixateré-Maué, num bairro da periferia. E a gente chegou lá, como antropólogo, o cacique ia falar sobre cosmologia, sobre rituais. Sabe o que ele levou para a gente no escritório do Arroz? Troféu de futebol. Eu falei, porra, mas e onde é que estão? E daí começou a contar para nós o troféu de futebol, que era o resultado do que eles jogavam no Peladão, que é um torneio que existe em Manaus, que é um torneio que tem adultos, idosos, mulheres, crianças e índios também. Tem a Liga dos Índios. E os indígenas jogam futebol ali. De novo, de dizer, claro, o lazer dos índios é futebol. Aí, fazendo a pesquisa, a gente começou a perceber que não era bem só lazer no sentido convencional. Eles usavam, muitas vezes, a questão do futebol para fazer uma questão de discussão de etnicidade. Quem é que não é índio? Porque para jogar num time de índios tinha que provar que era índio.
E como é que prova que é índio? Com a carteira da FUNAI. Nem todos tinham. E alguns, para ter a carteira da FUNAI, tiveram que remontar na sua genealogia para discutir que era índio. Aconteceu com uma moça isso. Ela era casada com um branco, então havia uma desconfiança. Não é índio, casou com um branco, mora na cidade. Ela foi para a aldeia onde morava a avó, conversou com a avó e fez uma reconstituição no parentesco, até dizer que sou índia, portanto eu posso jogar. E controvérsias. Quando um time ganhava de índio, é porque tinha um branco jogando. O branco joga melhor. Quando era um time de branco que tinha um índio que ganhava, ganha mais porque o índio é mais forte, é mais resistente. Então, a polêmica toda, a discussão em torno disso, que aparentemente era lazer ou não lazer, era um lugar, inclusive, de discussão política, na verdade. Olha que redundância interessante ocorre aí, né? Outro termo interessante que a gente usou, a gente aprendeu lá no Sesc Itaquera, que vocês conhecem muito bem, que é de São Paulo. O Sesc Itaquera tem uma característica especial que se contrapõe a outras unidades de São Paulo, e lá a piscina é muito importante. E tem muito a ver com periferia, porque é Itaquera. E lá o termo que era utilizado, que uma que era, eles próprios diziam, eu vim aqui tirar um lazer. O verbo tirar. Isso tem implicações metodológicas e etnográficas muito interessantes. Sem contar em todas as sacadas que a gente teve no Sesc, né? Eu vou dar 2 ou 3 que é muito interessante, porque o Sesc, como todos sabem, é uma instituição, vamos dizer, com uma proposta cultural, proposta não acadêmica, não, mas também acadêmica, que produz cursos e tal, de lazer, de saúde, de higiene e tal, e que oferece um leque muito grande, né? Nós fomos fazer a pesquisa para identificar um pouco qual era a perspectiva dos frequentadores do Sesc. E aí, para vocês verem como a questão do lazer ele é lido em várias chaves diferentes, tinha 2 fatos que ocorreram lá, entre milhares de outros que estão no nosso relatório. Um deles era o seguinte: encontramos uma menina sentada lá na arquibancada, olhando para o infinito e tal, e um dos nossos pesquisadores foi lá conversar com ela e perguntou o que ela estava fazendo. Não estou fazendo nada. Como não está fazendo nada? Eu venho para o Sesc para fazer um monte de nada. Isso aí abriu um campo interessante, porque para um funcionário do Sesc que tem um monte de atividade, ir para o Sesc e não fazer nada é um desperdício, porque tem tanta alternativa, e, no entanto, essa menina ia lá com a perspectiva dela para não fazer nada. Outra coisa interessante, os idosos, que é uma categoria muito importante, que até rendeu um texto especial nosso sobre como é que eles se comportam. Uma vez perguntando para um idoso o que o Sesc era para ele, ele dizia assim: olha, professor, o Sesc é como se fosse o quintal da minha casa, né? Com orgulho, né? Eu me sinto bem aqui, é familiar. Aí a gente foi conversar com o funcionário e o funcionário disse assim: eles acham que o Sesc é o quintal da casa deles. Veja que interessante, só o tom da resposta já mostra, sobre o mesmo termo, 2 perspectivas diferentes. E nós temos que levar em conta isso, porque tem uma polissemia tão interessante aí, que faz que não dá para situar, digamos, o lazer isso ou aquilo. Eu acho que essa é a contribuição para terminar com essa minha discussão. E tem a soneca também, né? Isso é uma coisa que deixava os societários muito indignados. Tinha gente que ia lá dormir, na verdade. Tem a comedoria do Sesc, que é interessantíssima, muito boa. As pessoas iam lá, os comerciários, agora depois tinha a famosa credencial plena, almoçavam e principalmente os idosos iam ao seu jornal e se olhava bem, estava dormindo. E para o Sesc, para tirar uma soneca, pois bem, o Sesc é um bom lugar para dormir. É como se fosse um oásis da cidade de São Paulo. Dá para fazer hidroginástica, GMF, tudo que tem direito, mas dá também para tirar uma soneca. Então, o leque do lazer, do ponto de vista de quem usufrui e quem inventa, é uma coisa muito interessante. Nós estamos fazendo agora uma pesquisa sobre cemitérios, tem a ver com a pandemia, né? E aí também o cemitério é um lugar também de lazer, não dá para contar para vocês. Eu só vou fechar com a ideia agora da pandemia para dizer como é que a gente pode fazer etnografia sobre lazer na pandemia. Eu vou fechar com isso, por isso vai despertar talvez perspectivas de vocês atualmente. Num primeiro momento, para os meus alunos, eu falei, vocês vão fazer etnografia das varandas. Porque no comecinho da quarentena, vocês lembram disso? Era uma festa nas varandas, né? Gente tocando saxofone, pessoas declamando poesia, as pessoas mandando mensagens, mostrando roupa, enfim. A sacada da casa, pelo menos dos apartamentos, estou falando agora
de uma perspectiva muito direta, que é o pessoal que mora em apartamento e tal, eles transferiam aquilo que você fazia no espaço público, na rua, nos equipamentos de lazer, para um lugar muito restrito que era a varanda. Então, há um redimensionamento, digamos, do espaço da casa para poder fazer o exercício daquilo que é trabalho e lazer. Agora, com o home office, como é que a gente organiza a casa, na verdade, para que ela possa fazer a minha ginástica, ver a televisão, fazer a brincadeira com as crianças, dar um espaço reduzido que é a casa. Isso exige de vocês, de nós, na verdade, um redimensionamento, digamos, do que é a apropriação do espaço. Enquanto que na cidade aberta, na rua, temos as instituições que oferecem lazer, a casa, na perspectiva do Roberto da Mata, que era um lugar apenas daquilo que era a reprodução da força de trabalho, estava e dormiu, agora tem que passar um tempo lá. E tem que usar como tempo livre, como lazer, na verdade. Então, essa é uma perspectiva. Depois de um tempo que passou, agora a gente está vendo como é que as pessoas, na verdade, utilizam, digamos, a ideia que elas têm de lazer, como é que elas distinguem lazer e trabalho, na verdade. Porque agora a pandemia nos obrigou, de certa maneira, a redimensionar não só o espaço, mas também as atividades. Isso faz com que o lazer seja pensado dentro de outras perspectivas. E agora, até ontem eu vi na Folha de São Paulo, vocês devem ter visto, uma live de uma dona de um cabaré em Caicó, que fez uma live com uma menina fazendo seu striptease e tal. Ela conseguiu com isso muito, porque as meninas não estão mais fazendo. Ela fechou o cabaré, né? Ela teve que dispensar as meninas e elas não têm nem o que comer, na verdade, vão para suas casas. Ela fez essa live e conseguiu um mundo de doações que ela distribuiu para as meninas, distribuiu também para igrejas, e aí houve uma solidariedade, não só daqueles que frequentam o cabaré, como alguém que começou a perceber que o trabalho daquelas meninas, que em outra chave é lazer e a sexualidade, foi vista numa outra perspectiva. Você veja que interessante isso, e milhares de outras iniciativas estão sendo feitas nessa conjuntura que nos obriga a repensar as categorias. Esse exemplo dessa senhora de Caicó é muito legal porque é uma criatividade. Teve que inventar com milhares de outras. E os jornais, os meios de comunicação, as mídias sociais, elas estão insistindo nisso. Não dá mais para fazer teatro? Faz a live. Não dá mais para tocar? Não dá mais para fazer as coisas normais, entre aspas, que se fazia como lazer. Agora tem que ser numa outra chave. Bom, jovens, eu acho que já ultrapassei meu tempo. Algumas coisas ficaram de fora, mas não teve muito jeito, né? Era para dar um grande quadro para vocês e a gente poder discutir, talvez, à disposição da discussão com vocês. Excelente, professor. Obrigada pela fala, obrigada pela humanidade que traz nas observações e nas possibilidades do olhar etnográfico. Nós temos algumas inscrições que eu acredito que possibilitará a extensão dessa nossa conversa e a gente poder trocar um pouquinho e aprender com o senhor. E aí, aqui eu tenho a Simone, o Diogo, Ednei e Elis. Podemos fazer individualmente? Pode ser, Helder? Sim? Então, Simone, vamos lá? Também podia ser um grupo, né? Fazer uma rodada de perguntas. O senhor prefere por duas perguntas, depois mais duas? Pode ser, então? Depois mais duas, a gente vai fazendo assim de uma maneira que não sei quanto tempo nós temos ainda, Agora a gente ainda tem mais 1 hora. Quase 8 horas, né? Isso. Então vamos fazer em dupla. Simone primeiro e depois Diogo. Tá, boa noite então a todos, a todas. É um super prazer a gente estar aqui junto de novo, está virando um ponto de encontro, né? Muito interessante esse encontro dos grupos de pesquisa, principalmente assim, desse grupo em específico do Nicolé. E eu queria também dizer que o Maiane sempre é um super prazer te ouvir, Maiane, sempre bom, muito bom mesmo, uma linguagem acessível e com exemplos práticos, né, e materializados da etnografia urbana. Isso é muito bacana, porque a gente consegue se colocar nesse lugar e enxergar essas questões que você teoriza. Isso é muito bacana, suas categorias, enfim, muito bom. Eu queria te perguntar, Maiane, se você, no início, quando você fez aquela
retomada do processo histórico de construção dessa etnografia que hoje a gente faz, mas como que ela veio se constituindo no meio acadêmico e como que ela foi conseguindo um status, né, de pesquisa no meio acadêmico. Você disse que essas pesquisas da sociologia urbana, da antropologia urbana, enfim, elas começaram, e com as metodologias da etnografia, elas começaram a dar lugar ao invisível, às práticas invisíveis, e que isso foi fundamental para garantir, né, esse lugar dentro das universidades e dos grupos de pesquisa, que não se olhava para o invisível, só para o visível, para as grandes questões, e de repente a gente vai lá, como você mesmo diz, de perto, né, de dentro, e começa a dar lugar para o invisível. A minha pergunta, Maiane, é se você acha, com a sua experiência, com esse tempo todo orientando, fazendo bancas, tendo orientandos, doutorandos, e você transita pelo Brasil inteiro, já viu milhões de pesquisas que são inspiradas nas tuas categorias, né? Você acha que esse lugar do invisível, dessas práticas culturais de grupos que são considerados invisíveis, quando elas vêm à tona a partir dessas pesquisas e se tornam visíveis, você acha que a gente já conquistou, por exemplo, alguma possibilidade de, sei lá, de melhorar a vida dessas pessoas, de dar mais qualidade nas ações culturais? Se essas respostas de pesquisa que vão lá e dizem, olha, aqui está acontecendo uma coisa fantástica, se a gente já consegue chegar nas políticas públicas, já consegue fazer com que descentralizar, por exemplo, os equipamentos de lazer, teatro, cinema, que estão centralizados, a gente já consegue ir um pouco mais para a periferia, qualificando esses ambientes, qualificando, dando mais estrutura, mais condições. As práticas já acontecem, mas elas acontecem de forma rudimentar ainda. Você acha que essas pesquisas, dos grupos de pesquisa, já conseguem se fazer ouvir para melhorar a qualidade de vida desses sujeitos invisíveis? Era essa a pergunta. Obrigada, Maiane. Beleza. Tá bom. Sou eu agora? Diogo, né? Isso, Diogo. Maiane, bom te ver, assim, prazerzaço, sempre bom te escutar, ver a Helder, ver a galera, tá sendo um prazer participar do Oricolé. Assim, a minha pergunta é bem simples, assim, que me bateu eu estava inclusive lendo esse livro da Periferia ao Centro. A gente tem vivido esse período de pandemia, eu tenho visto alguns pessoal da saúde falando que talvez não exista uma poção mágica que vá voltar a gente a ter uma sociabilidade ou as relações, né, sociais muito que a gente está acostumado. E é bem provável que esse processo de pós-pandemia a gente tenha, né, muitas mudanças nessas relações sociais. E eu queria te perguntar se também esse pedaço, essas relações sociais que caracterizam esse pedaço, elas vão perder vão perder um pouco dessas características que a identificam como pedaço, e se é bem possível, né, que tenha que se revisitar esses pedaços para ver como ficou essas relações nessa mudança, né, nesse contexto de pós-pandemia, que se Deus quiser a gente vai chegar, né? Mas é porque... Beleza. Tá tranquilo? É isso. Obrigadão, hein? Professor, agora... Tá, beleza. Deixa eu primeiro... Olá, Simone, tudo de bom com você? Que bom você estar aqui. Hã? Tudo ótimo, Maiane. Está escutando? Estou escutando, sim. Estou aqui, alô, atenta. Ótimo. Atenta, muito bem. Então, muito boa a sua observação a respeito do invisível e agora do visível. Aos poucos, né, com as pesquisas etnográficas, a gente foi, de certa maneira, lançando luz sobre algumas coisas que eram muito... A invisibilidade dos surdos, por exemplo, em São Paulo, que era um tema, digamos, absolutamente marcado pela medicina, né? Por fonoaudiólogos, no máximo, para poder fazer com que fizesse um implante, aquele implante no cérebro, para poder fazer com que eles pudessem ouvir e tal. Então, é uma coisa muito médica, na verdade. Quando a gente começa a ver o lazer deles, na verdade, e fazer o trabalho de perto e de dentro, e ver a pesquisa que nós fizemos foi sobre festa junina. E a minha pergunta era, festa junina do surdo tem música?
porque é uma pergunta básica, né? Festa junina de surdo, a música para eles é importante ou não? E começa a descobrir que a rave para eles era importante por causa do som que ocorria e se transmitia no corpo, na verdade. Começamos a descobrir essas finezas, na verdade, a respeito da etnografia. E isso faz com que a gente comece a perceber coisa que existia já, mas a gente não percebia, que é a famosa criatividade daqueles que estão fora do circuito oficial do lazer, das grandes instituições, né, dos equipamentos oficiais, inclusive comerciais do lazer. Como é que eles inventam para poder curtir, digamos, essa coisa do lazer? Então, você veja, as práticas que ocorrem em lugares como Paraisópolis, que é um lugar, digamos, favela, mas tem uma elaboração interna dos grupos que é precário, ninguém vai dizer que é uma coisa maravilhosa, mas, no entanto, há um reconhecimento, digamos, de um certo protagonismo. Alunos meus que fizeram estudos sobre skate, por exemplo, que era uma coisa, enfim, coisa de jovem e tal, nada, o modo de vida dos skatistas, como é que eles encaram o mundo, na verdade, se torna visível. Hip hop, todas essas formas que eram um pouco, digamos, percebidas como algo, vamos dizer, secundário, fora do centro, elas começam a adquirir não a visibilidade total, mas o lugar que merecem. Tem uma aluna minha que está fazendo iniciação que está estudando o Islã. Dá a impressão que o Islã é uma coisa de jovenzinho e tal. Você sabe muito bem, tem festivais e concursos de Islã em que a nossa representante foi para Paris. Ela ia para Paris, não podia por causa da pandemia. Então, há um circuito, e aí eu não pude falar da categoria do circuito, que não deu tempo, que organiza, digamos, essa prática. O Islã não é uma coisinha, vamos dizer, particular que ocorre em tal qual lugar. Eles percebem, vamos dizer, a prática inteira do lazer. O Henrico fez um estudo sobre futebol de várzea, que também pode ser considerado como algo, digamos, de periferia. No entanto, ele mostrou o circuito de futebol de várzea em que esses meninos conhecem São Paulo através, digamos, dos clubes de futebol de várzea que existem na cidade. Então, São Paulo, para eles, é outra. Quando nós fizemos a pesquisa em Manaus, a Ana Sertan publicou depois o livro dela, que chama Seguindo Sementes. Ela trabalhava com as mulheres Sateré-Maué, fazendo artesanato em casa, que parece, do ponto de vista, digamos assim, de longe de fora, seria uma atividade econômica, que índio faz artesanato para poder ganhar um dinheirinho, né? E vender na esquina, como a gente vê. No entanto, o olhar dela de perto e de dentro começou a frequentar o lugar onde as mulheres faziam o artesanato, como elas conversavam, ela começou a perceber discussão sobre estética, sobre o que pode e o que não pode fazer. E descobriu que elas conhecem Manaus seguindo as sementes, porque elas têm que pegar a semente e sabem se no campus da UFAM tem, em tal terreno baldio tem outra árvore, no jardim de uma pessoa a gente pede quando chegar a hora da semente. Elas conhecem Manaus através de uma circulação do seu circuito que não deixa de ser uma forma de se apropriar da cidade de lazer. Se torna visível. Mas, na verdade, são as nossas pesquisas que tornam isso visível, né? Então, é um trabalho que tem que ser feito continuamente, o tempo todo, mostrando, digamos, que há essa possibilidade da visibilidade a partir do uso das categorias que mostram, digamos, de certa maneira, os trajetos que as pessoas fazem e os seus circuitos. O circuito dos cineclubistas em São Paulo, né? O cineclube. Eu sempre digo que os cineclubistas intelectuais sabem exatamente onde está passando pela enésima vez o Coração do Potemkin, e para discutir sobre ele. É o circuito deles, na verdade, né? Não são as grandes salas de cinema. Mas quando chega a época do festival de cinema internacional, eles fazem os pedaços dele, que são as filas. A fila para comprar o ingresso é um bom lugar para a gente trocar uma ideia, dizer coisas, perguntar e tal, há um encontro, digamos assim, mais generoso entre eles. Então, como você vê, o uso dessas categorias da etnografia permite colocar, digamos, o lazer de um ponto de vista muito mais como modo de vida do que como uma prática especializada. Não sei se eu respondi, mas um pouco foi mais o teu comentário que me suscitou fazer essa discussão. Com relação ao Diogo, a questão do pedaço, se vai mudar ou não mudar, há muita discussão a respeito disso, né? Como é que a gente volta à famosa, entre aspas, normalidade, né? O que é essa normalidade? A gente vai poder voltar. Aí os exemplos todos são bares que têm proteção de plástico, enfim, um monte de coisa que são
práticas que são necessárias para que se volte uma espécie de uma normalidade meio anormal. E tem uma coisa interessante que você falou do pedaço. Começa a ser o pedaço eletrônico. As pessoas se encontrando, por exemplo, nós aqui hoje fazemos parte de uma mancha eletrônica, porque tem gente do Brasil inteiro aqui, que eu não conheço e tal, mas nós temos um ponto de interesse comum, que é o lazer, que é uma mancha. A mancha, exatamente, quando você vai para uma mancha, as pessoas não se conhecem na mancha necessariamente. Lembra da galeria do rock. Mas tem um interesse comum entre nós, né? E a gente pode pensar também, além da mancha, que é o auricolé de vocês, nós podemos pensar no circuito das pessoas que estão por aí. Então, o aprendizado, eu estou aprendendo, por exemplo, a dar aula com o Meet e com o Zoom, sem olhar para as pessoas, na verdade. É uma coisa complicada, eu estou olhando para a minha cara aqui. Não estou vendo quem está tomando nota ou não, não interessa. Eu tenho que ter uma narrativa, em termos reais, por exemplo, a aula que na USP eu dava, que durava 4 horas, não dá para ir além de 1h30, que ninguém aguenta, nem eu, nem eles, na verdade. Porque é só a narrativa. E isso faz com que a gente tenha que adequar, na verdade. Então, há um experimento, que eu gosto muito na etnografia, que a gente tem que ficar atento. E vocês que fazem pesquisa, comecem a já ficar atentos nas invenções que estão sendo feitas. As pessoas são criativas, na verdade. O exemplo dessa dona de cabaré de Caicó me abriu uma coisa de quanta gente como ela está inventando coisas. E era bom, por exemplo, como prática para vocês, tomarem nota disso, né? Que é um pouco o que eu estou dizendo para meus alunos. Tem aluno que tem que fazer o trabalho final do curso, eu digo, faça uma etnografia da casa de vocês. Mas a casa é conhecida. Não é conhecida. A casa agora, ela vai ter uma outra leitura, na verdade. Então, suscita em nós, digamos, uma interrogação. Bom, essa é para o Diogo. Tem mais? Obrigada, Maiane. Foi muito bom. Isso. Obrigada, Maiane. Agora, Elis, depois eu, é isso? Vamos lá, Elis. Não, tem o Ednei antes. Desculpa. Ednei, estou perdida. Ednei e depois Elis. Ok. Perdão. Ednei, Maiane. Oi. Depois quem? Oi, Ednei. Denise, tá. Me escuta? Ednei e Denise. Fala, Ednei. Estão me escutando? Eu estou escutando assim. Deixa eu mudar um pouquinho Sim, pode falar. Ok. aqui, que eu quero ver vocês falando. Espera um pouquinho, 2 minutinhos. Ok. Peraí, não, peraí que saiu. Agora estou vendo. Agora sim. Boa noite. Você Eu sou Ednei, mestranda da UFBA. a galeria aí. Ok, aí? Maiane, você está aí? Maiane? Só Deu uma instantinho, congelada para mim. Congelou pra a mim ele imagem. Vamos ver se ele volta. Parece que ele saiu, né? Não, pera um Ou pouquinho. caiu. Não caiu, não. Ele Caiu está não, conectado. Acho que está travado. Pode ser alguma coisa de internet. Maiane? Pronto, voltei. Denise, eu estou te vendo agora. Voltou. E agora o Helder, estou vendo. E o Ednei. Quem é o Ednei? Vamos lá, Ednei. Quero te ver. Ednei, desculpa. Tranquilo. É verdade. Ednei, diga lá. Eu já falei que ter esse nome e acharem que eu sou homem já foi incomum. Hoje, como não tem mais esses limites estão sendo destruídos, tanto faz, né? Se eu sou homem ou se eu sou mulher. Enfim. Fala, Ednei. Bom, eu sou mestranda da UFBA, sou professora de crianças, então estou num pedaço aí que une criança, lazer
corpo e capoeira. E capoeira. Então, assim, é um desafio estudar esse pedaço, né, do lazer, até porque eu fiquei escutando, eu tenho lido algumas coisas do senhor, professor De Bortoli também, que está por aqui, que eu acho que passeia aí pelas questões da infância, e aí fiquei imaginando, assim, durante a sua fala, que a gente que trabalha com a infância é um pouco etnólogo, porque não tem como trabalhar com as crianças sem estar de perto e de dentro, né? Então, o que eu queria era escutar um pouco esse pedaço aí da infância dentro do lazer, até porque as crianças dentro do universo da cidade, né, na medida em que as cidades foram crescendo cada vez mais e que a violência foi aumentando, as crianças foram sendo cada vez mais, muitas suprimidas, colocadas numa bolha dentro de casa, e outras, pelo contrário, tiradas da infância e lançadas num outro lugar, né? Como a gente está aqui tirando essa distância entre lazer e trabalho, a gente nem sabe mais como colocar, né? Eu acho muito interessante, o que eu gosto muito dos seus escritos, é justamente essa questão da criatividade e de ir para um lugar em que a gente nem imagina. A gente está sempre sendo surpreendido quando lê seus escritos ou os que o senhor orienta. Então, eu queria escutar um pouco sobre esse pedaço, né? A infância dentro desse contexto aí do lazer, da cidade, especialmente agora, né, em que elas estão, como as crianças lidam conversam com o mundo através do corpo, né? A gente tem a linguagem do corpo para todos, mas para a infância ela é essencial. Então, eu queria escutar um pouquinho aí nesse sentido. Desde já, muito obrigada. Um prazer escutá-lo e conhecer outras pessoas aqui. Eu vi a lareira aí, pensei que aqui a lareira é natural, tá? Tá bom. Obrigada. Denise? Olá, Kelly? boa noite a todos e a todas. Quem é? A Elisângela? Cristiane? Quem vai falar agora? Isso, Elisângela. Tudo bom? Elisângela, Elis. Fala aí. Tudo bom, Manhane? Tudo bom a todos, né? Boa noite a todos e a todas. Tudo bem, e você? Tudo bem. Então, você está nos provocando a pensar o lazer e a gente, na verdade, já está bem provocado, né? Estou tendo uma experiência muito interessante que me levou a pensar sobre isso antes da pandemia, que é co-orientar uma aluna nossa aqui do doutorado, a Paula Prudente, que está pesquisando um XR Game, um jogo de videogames de dança, que chama Just Dance. Ela é orientada até pelo professor Rafael Fortes, e eu estou co-orientando. E a Paola, ao pesquisar essa modalidade, né, de jogo de videogame, ela se deparou com vários desafios, e um deles, que não é tema da dissertação dela, era o quanto, apesar do jogo ser virtual, o grupo ao qual ela pesquisou, e ela optou por isso, em pesquisar uma comunidade que se intercomunicava fundamentalmente por via de redes sociais. E ela se deparou com essa perspectiva de que, além do jogo ser virtual, eles promoviam encontros pessoais, mas eles se comunicavam intensamente, tanto que o WhatsApp, ela criou um grupo, para quem ela trabalhou com a metodologia de grupo focal, né, não é um trabalho cunhado na etnografia, e ela se deu conta o quanto que aquela forma de comunicação era significativa e importante para eles, e identificava exatamente essa lógica, né, que o senhor vem trabalhando com a mancha e com o pedaço, porque existem campeonatos mundiais, campeonatos nacionais, e existe uma grande dinâmica dessas relações. E agora, em tempos de pandemia, né, eu como professora na área da dança, uma perspectiva que tem nos assustado muito é o
quanto essas práticas de lazer, e aí eu vou falar especificamente da dança, crescer, emancipar e como elas estão construindo e constituindo outros caminhos. E aí, professora, eu queria te ouvir um pouco, assim, em relação a essas perspectivas dos estudos da etnografia digital ou virtual, que algumas pessoas têm discutido. E se você pensa nessa lógica de constituição do processo criativo, né, essa inovação e essa constante recriação, se esses conceitos de mancha, pedaço e circuito, porque o circuito tem me interessado muito, eu tenho tentado entender como é que as pessoas estão se conectando virtualmente para produzir e criar danças. É mais ou menos isso. Não é uma pesquisa ainda, por enquanto é um distensionamento de confinada, porque estamos, né, muito privados desse contato do movimento outro, mas de dançar com o espelho a criar coreografias coletivas, muitas coisas têm acontecido, né? Inclusive produção de espetáculos. Nós temos muitas companhias de dança criando espetáculos de dança para serem exibidos virtualmente, estão sendo criados também virtualmente. Então, queria te ouvir um pouquinho, assim, como é que você está vendo esse cenário de inovação para pensar essa relação. Muito bem. Bom, primeiro para a Ednei, a coisa das crianças. Tanto uma como a outra pergunta são dois desafios que temos hoje, para os quais, inclusive, a gente não tem ainda muito as ferramentas bem apropriadas. Mas a etnografia, sim, a ferramenta surge por um desafio do campo. Essa é a ideia que eu tinha colocado no início. O campo põe um imprevisto e a gente, às vezes, tem que dar uma mexida na categoria, na ferramenta, para ela poder dar conta. No caso das crianças, por exemplo, depois eu vou talvez indicar para a Ednei, tem um trabalho bem antigo nosso que chama O Pedaço das Crianças, que é um trabalho como é que a professora, isso já faz acho que uns 10 ou 15 anos, que uma aluna minha fez, porque uma professora que levava as crianças de um cortiço até um espaço de lazer que bem tradicional em São Paulo, que era no bairro de Andrade ainda, Parque Infantil, não sei o que, Tabajara, né? Tabajara, olha só o termo. As crianças, para poder ir pela rua, que era um perigo também, você achava que elas iam fazendo barulho, elas iam cantando, fazendo barulho, de tal maneira que o caminhar delas pela rua em grupo e fazendo um certo ruído e tal, fazia com que as pessoas em bar, das casas e tal, olhassem, aquele olhar era uma proteção. Isso tem a ver um pouco com um texto da Jane Jacobs, que chama O Balé das Calçadas, que ela olha, digamos, a proteção que a cidade tem em função, digamos, quando alguém produz, de certa maneira, uma reação do outro. Isso chama O Pedaço das Crianças. Mas isso era um pedaço daquele tempo. Você está falando agora do pedaço, como é que a gente leva em consideração a prática das crianças hoje. E, aliás, eu acho que a coisa da etnografia é fundamental. Muitos antropólogos, quando vão fazer pesquisa, por exemplo, em aldeias indígenas, o primeiro informante, entre aspas, que tem é a criança. Porque a criança acha que o antropólogo é um ignorante total, não sabe fazer nada do que acontece na aldeia. Então, leva pela mão para mostrar as coisas como se a criança fosse entre aspas, um informante qualificado. Em vez de conversar com o pajé, com o xamã, o antropólogo conversa com as crianças. Elas são participantes privilegiados para abrir o campo, né? Então, a gente valoriza muito a fala da criança como sendo uma fala nativa de alguém que vê o mundo de uma outra forma. Então, não é trivial. Então, eu acho que observar a criatividade das crianças é fundamental para uma etnografia. E neste caso agora que a gente está vivendo, vocês que têm criança em casa, que conhecem, estão percebendo como elas colocam exigências, na verdade. Está havendo muito relato no jornal, na mídia e tal, de exigência que a criança faz para os pais em função de... Tem um amigo meu aqui que a criança agora, pai, eu quero ir para a escola. Porque, na verdade, não aguenta mais ficar em casa, ele já inventou tudo que tinha que fazer. E a imaginação delas não tem limite, na verdade. Então, está obrigando dos adultos e dos etnógrafos a observar regularidades. Não é simplesmente ver, digamos, o tédio da criança. Ela está colocando exigências que têm que ser respondidas com os meios que nós temos. Por isso que eu acho que isso é um desafio. No caso você, Ednei, que trabalha com criança, assim como nós estamos tendo que inventar coisas para poder sobreviver, dessa situação, elas são quase que a ponta de lança.
São elas que estão exigindo, enquanto que o adulto, de repente, pode, enfim, lançar a mão de alguns subterfúgios, ou da bebida, ou da televisão, ou ver o Netflix e tal, elas têm uma visão muito mais pragmática. E o que nós podemos fazer? Nesse momento, registrar. Não sei como é que dá para interpretar isso. Então, nesse momento, é privilegiado para registrar, a partir, digamos, do que tem, digamos, no ambiente que você conhece, na casa de outras pessoas, você recolher depoimentos, não só das crianças, mas dos adultos, reclamando da criança, ou então acedendo às suas pretensões, e anotar isso no diário de campo. Acho que é isso que nós podemos fazer. Não dá ainda para ter, digamos, uma perspectiva, como eu fiz com a minha pesquisa. Depois de um tempo que apareceu a categoria, depois de eu ficar um tempo olhando, surge o insight etnográfico. O insight etnográfico sai de uma acumulação de observação. Então, isso eu queria falar para você. E isso, tem um trabalho interessantíssimo, você deve conhecer, do Florestan Fernandes, que são as trocinhas do Bom Retiro. Ele fez uma pesquisa, não sei, foi nos anos 30, não sei muito bem a década, mas é um clássico na sociologia, que ele faz um trabalho das trocinhas do Bom Retiro, de crianças na região do Bom Retiro aqui em São Paulo, chama as trocinhas do Bom Retiro. E tem uma literatura, enfim, não é bem o meu caso, eu não trabalho com etnografia de criança, mas tem na antropologia, principalmente crianças em aldeias indígenas, né? Que elas têm esse papel fundamental dentro, digamos, da dinâmica da aldeia. Com relação ao que ele falou, a questão da dança, parte um pouquinho da mesma perspectiva, ou seja, as pessoas estão inventando moda, né? Para poder sobreviver, de certa maneira, não só como profissional de dança, mas como alguém que aprende dança, ou usa aquilo como lazer para passar o tempo, na verdade estão começando a perceber que não é apenas uma maneira de passar o tempo, tem regras. E as regras são dadas agora por uma perspectiva diferente. Eu, por exemplo, tenho uma experiência. Eu faço há muitos anos Tai Chi Chuan. E agora não dá para ir para academia, evidentemente. Então, o mestre Wong, ele faz 2 vezes por semana, ele dá uma aula, e a gente tem que seguir pela internet, pelo celular, ou então pelo Zoom e tal, e ele dá uma aula. No entanto, continuamos fazendo o Kati, continuamos fazendo outro tipo de movimentação. O grupo, na verdade, de Kati aumentou imensamente. Antes, eu lembro que na segunda-feira, que era o dia que tinha mais gente para fazer o Kati, que é a sequência dos movimentos do Tai Chi, tinha no máximo 30 pessoas. Agora, o grupo tem mais de 50, porque gente que era antigo aluno dele começou a perceber que tem esse encontro, gente do exterior e tal, o circuito se ampliou, na verdade. Isso eu acho muito interessante. E nós temos que aprender a fazer em casa, por exemplo, sozinho, né? Na verdade, ou com uma outra pessoa, se mora com outra pessoa, e olhando, digamos, para um professor através do recurso da tela, na verdade. Isso exige, de novo, uma criatividade. Não é um subterfúgio, é uma mudança de paradigma. Então, de novo, eu digo para você, valeria a pena ficar atenta para as mudanças. Eu tenho uma aluna de mestrado, que talvez eu possa depois até pôr em contato com vocês, que o mestrado dela é sobre a etnografia digital. Ela faz um trabalho antes da pandemia, sobre fraudadores da internet. Então, todas as estratégias que os fraudadores fazem para poder se apropriar do cartão e tal das pessoas. E agora, com a pandemia, aumenta isso, e ela tem uma metodologia para poder fazer etnografia na internet. O que é um pedaço? Né? O meu pedaço da internet. Ele não tem mais o contato físico, mas não quer dizer que não tenha pedaço, não tenha contato. Tem outro tipo de pedaço. Então, você, por exemplo, deveria registrar essas mudanças todas, para depois que acabar, ou quando acabar, e se acabar, e de que forma, ter um bom material etnográfico para perceber o que nós chamamos na etnografia de recorrências. Aquilo que parece fragmento, uma coisa aqui, outra colar, outra mais longe e tal, a gente junta aquilo. O próprio Lévi-Strauss tem um texto que diz: chega um momento que os fragmentos se juntam num todo significativo. Então, essa é um pouco vamos dizer, a ponderação que eu faço para vocês duas. Ok. Obrigada, Manhã. Prazer te ver, viu? Até mais. Isso. Agora. E mais. Obrigada, professor.
Muito bem. Professor, sou eu agora. Dizer que eu fiz várias anotações aqui, mas eu gostaria muito de focar, fazer, na verdade, duas perguntas diretamente. No último capítulo do livro que o senhor mostrou, do SESC, aquele que foi lançado lá no Mundial de Lazer, o último capítulo, o senhor fala dos adjetivos aos verbos e outras inversões praticadas, notas finais. E sobre... Inversões praticadas. Isso, lembra? O último capítulo. E sobre esse capítulo, o senhor até fez uma fala uma vez aí na UFMG, lá no auditório da odontologia, falando da importância de focar nos verbos do lazer. Eu queria muito que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, e focando principalmente no último parágrafo desse livro, que o senhor fala que os estudos etnográficos podem contribuir com o alargamento do campo dos estudos do lazer, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa perspectiva de compreensão do senhor e dessas relações que o senhor coloca. É engraçado que são 2 páginas que nos fazem pensar muito. Então, é muito interessante, fica no final do livro e nos fazem pensar muito. Sempre que eu estou discutindo lazer, eu volto para essa ideia, os verbos do lazer, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. E a outra questão é que mesmo os estudos do senhor estando focado no campo do urbano, eu queria também que o senhor pudesse falar um pouquinho mais sobre a perspectiva do lazer para além do urbano, dessas comunidades que, para mim, são caras e que não estão no urbano. Eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho mais, inclusive numa perspectiva de tirar da invisibilidade, né? De provocar o olhar do campo dos estudos do lazer para além dos espaços urbanos. É isso. Agora a gente ainda tem a professora Cris. Você corresponde a 2 pessoas? Eu não, professora. Ô, Kellen, ainda tem eu sou assim, exagerada. Meu Deus. Kellen, tem a Cris e a D agora. Tem Cris e D. O senhor prefere responder as minhas 2 e depois a Cris e a D? Ou faz a D? A Cris, desculpa. Se a da Cris for mais ou menos na direção da sua, eu posso juntar as 2, mas eu não sei o que ela vai perguntar. Ué, vamos tentar. Ei, Cris. Ei, boa noite, pessoal. Boa noite, manhã. Cris. Que prazer te ouvir. Tempo. É sempre muito bom. Isso mesmo. E muito obrigada aí por nos presentear mais uma vez com essa possibilidade de bate-papo. Muito bom. Manhane, é uma pergunta, assim, direta, mais simples mesmo, né? Você, como um antropólogo, está sempre mergulhado no campo, né? Sempre sendo instigado e desafiado, né? Pelas questões que emergem, né? do próprio campo. Então, eu queria te perguntar, né? Nas suas últimas pesquisas, que tipo de questões emergiram e que acabam desafiando o campo de estudos do lazer, né? O que seria interessante a gente repensar hoje em função da sua experiência como antropólogo, né, que está sempre aí desenvolvendo suas pesquisas em campos os mais diversos possíveis. E aí você fica à vontade para responder da forma como preferir, inclusive associando aí com a segunda pergunta da Kellen, se for o caso. Tá bom. Muito bem, Cris. Legal encontrar com você e com a Kelly, pessoas que eu conheço, que eu tenho muito apreço. Conversando com a Kelly, então, eu estou aqui com o livro, né? E ela cita o último parágrafo, que diz assim: é nesse sentido que a antropologia, por meio de pesquisas de corte etnográfico, pode contribuir para o alargamento do campo dos estudos sobre o lazer, ao prescrutar como seus interlocutores vivem e falam a partir dos seus lugares. E aqui tem o escritor e o caseiro. Então, para quem não conhece, eu vou contar a historinha do escritor e do caseiro, que é não sei se não é veramente trovato, que é a ideia de um escritor que estava fazendo o seu livro, e estava no meio do livro e precisava pensar, e estava aquela ideia de que o escritor tem que ter
tranquilidade para escrever, que não é verdade, é bom ficar na sua casa para escrever, né? Mas as pessoas acham que ele tem que ir para o sítio e tal, e esse escritor foi para o sítio de um amigo para ter paz e escrever. Então ele chegou lá com uma ideia na cabeça para os seus capítulos, deitou na rede e começou a pensar como é que ele ia organizar o capítulo segundo, porque o primeiro passa o caseiro e diz assim, descansando, hein, professor? Não, trabalhando. Tudo bem, deu uma confusão entre os dois. Depois de um tempo que ele já conseguiu melhorar a questão do primeiro capítulo, ele deu uma espreguiçada e resolveu sair da rede, passou pelo canteiro, pelo caseiro de novo, trabalhando, que a Kelly falou, e que eu cito aqui, na verdade, eles são importantes porque eles dão a ideia, digamos, da continuidade. Não é uma coisa fixa, como o substantivo faz. Lazer, futebol é lazer. Tudo que está em torno do futebol, da torcida, do jogo, da brincadeira, da fala, aquilo que eles fazem, que eles dizem, entra, digamos, numa visão alargada do lazer, mais do que, digamos, uma definição empírica e muito substantiva, na verdade. Então, por exemplo, a ideia do tirar o lazer. Tirar o lazer significa que há, do ponto de vista do usuário, uma dinâmica, na verdade. Ele está inventando moda, na verdade, né? Essa ideia, por exemplo, do trabalho de que você pode, com elementos muito díspares, você pode produzir alguma coisa nova, vai, de certa maneira, ao encontro de uma visão convencional que não é de vocês. Eu sei que vocês já estão abertos, digamos, para pensar esse quadro geral do lazer como sendo um lugar de invenção, de prática, de criatividade, e que é o verbo que dá, não é o substantivo. Em uma visão mais convencional, os substantivos eles solidificam. Eles dizem, isto é lazer, isto é trabalho, isto é tempo livre, isto é tempo obrigatório, isto é tempo de tal coisa, tempo do outro. Quando, na verdade, quando você faz uma procissão de, por exemplo, folia de reis, ali tem religião, tem paquera, tem bebida, tem tudo isso. Vocês imaginem, por exemplo, uma festa, como é que vão ser as festas juninas agora, né? Como é que vai ser na pandemia? Vão ter que inventar. Até saiu uma matéria, acho que hoje, que eu li, sobre como acho que foi o Gregório do Vigier que fez isso. Como é que a filha dele queria... Mas como é que a gente vai fazer? Vai juntar os gravetinhos e fazer fogo? Porque a ideia, digamos, daquela visão tradicional da festa junina, ela vai ter que ser repensada de outra maneira. Então, eu acho que o verbo abre uma perspectiva muito interessante para a ideia da criatividade, do processo que o lazer nos leva, e não na classificação de formas do que são e não são. Eu sei que isso está mudando, vocês já estão fazendo isso. E com isso, passando para a tua segunda questão, com comunidades não urbanas, a minha experiência foi mais na Amazônia com as populações do Sateré-Maué, que eu fiz uma pesquisa com os meus alunos com aldeias urbanas, e também fui, digamos, tomando o barco recreio pelo Rio Amazonas até Parintins, e Parintins em Ponta Alegre, que é a aldeia do Sateré-Maué, por exemplo. E aí você tem, na verdade, a ideia de que, para eles, lazer, essa visão é nossa, na verdade, lazer, né? Numa comunidade tradicional, se você não colocar o lazer dentro do modo de vida deles, fica uma coisa absolutamente fora da questão, né? Aquilo que, para nós, por exemplo, a tucandeira. A tucandeira é um ritual que os Sateré-Maué fazem para a passagem do menino da infância para a vida adulta. O que eles fazem? Não sei se vocês conhecem o ritual, é muito interessante. São luvas feitas, digamos, de palha, em que o menino coloca a mão lá dentro, e lá dentro tem formigas. Milhares de formigas, centenas, acho que milhares não cabe. Ele tem que dançar com as mãos lá dentro e as formigas fazendo o que elas sabem fazer, mordendo. E ele tem que dançar aí com a cara de que não está acontecendo nada, porque ele está passando de um ritual, na verdade. E é uma festa, na verdade. As pessoas vão lá, vendem artesanato, comem, bebem, fazem. Mas aquele momento, na verdade, ele é o momento que, digamos, de certa maneira, é o epicentro da festa. Então, não dá para separar aquilo que é um ritual cosmológico do Sateré-Maué da sensação, digamos, de curtir aquilo, de ficar olhando se o cara aguenta ou não aguenta, de tirar um sarro dele ou não, entendeu? Então, essa ideia do Sateré é a única que eu tenho da minha experiência pessoal. Agora, com outros etnógrafos e tal, que, por exemplo, estudar quilombola, a gente tem uma visão muito convencional, quem não faz pesquisa, sobre como é que eles devem fazer, enfim, rituais de origem africana, mas vai olhar como é que é feito. Festa de candomblé, por exemplo, né?
que isso eu trabalhei, estudei como é que é feita uma festa. Esse lado da festa, na verdade, que é o lado ritual, o lado de mudança, por exemplo, de pessoa, na verdade, tem um lado lúdico incrível, na verdade. Então, a gente, através da etnografia, fica aberto para perceber isso. Então, a minha experiência de grupos não urbanos são mais com populações urbanas indígenas, né? Eu não fiz trabalho, por exemplo, com populações rurais, na verdade. Não sei como é que é feito isso, como é que foi a mudança, digamos, que ocorre hoje, e a gente sabe que ocorre, na verdade. Então, eu acho que é um campo novo que está se abrindo e que amplia, digamos, a visão do lazer. Com relação à Cris, quer dizer, o que nas minhas últimas pesquisas estão ocorrendo que traz a questão do lazer, elas são muito embrionárias, Cris, na verdade, né? Porque eu estou numa perspectiva de abrir campos de pesquisa que não só eu que faço, eu estou orientando várias pesquisas. Eu estou no meu grupo de antropologia urbana fazendo uma orientação de um grupo que está estudando cemitérios. Claro que tem uma conjuntura interessante para estudar cemitério, né? E o cemitério, que antes era um lugar também do lazer, o crematório da Vila Alpina, o lugar que os meninos iam empinar pipa. No cemitério São Luís, que a Priscila estuda, era um lugar de pipa e um lugar que tinha biblioteca para os alunos estudarem. Além das festas que no cemitério de Vila Formosa, os grupos de bolivianos e mexicanos, no dia 2 de novembro, iam fazer aquelas imensas festas que eles faziam. Então, eu estou abrindo esse campo. O cemitério não é um lugar lúgubre, é um lugar vivo. E nós estamos abrindo a pesquisa agora do cemitério como um lugar bom para estudar isso. Outro lugar, estamos fazendo uma pesquisa, terminando, aliás, uma pesquisa aqui em São Paulo sobre os CELs, Centros Educacionais Unificados, que foram feitos começaram pela Marta Suplicy, que são grandes equipamentos na periferia de São Paulo, são 46, que além de aula, tem piscina, tem teatro, tem quadras, é uma espécie de um centro, parecido com aquilo que o Brizola fez no Rio, né? E a gente está fazendo uma pesquisa justamente para perceber como é utilizado pelo entorno, não só pelos alunos, para sair um pouco da coisa educacional pura da aula e ver como aquilo é apropriado. Então, aí tem uma perspectiva interessante, não do aluno, mas do morador do entorno, como é que eles usam aquilo. Então, é uma pista bem legal para pensar a questão do lazer. A outra, que eu já contei para vocês, que talvez a gente possa aprofundar, porque tem muito dado, é a questão dos SESCs. Tem uma visão convencional do que é o lazer no SESC e a visão que os frequentadores têm, na verdade, né? Se a gente for fazer essa discussão, vai ser muito interessante. Eu conto só um pouquinho para vocês, o circuito dos jogadores de futebol, de vôlei gay. Eles têm um circuito de saber quais são as melhores canchas em São Paulo para os jogadores gays, homens, masculinos, de jogar vôlei. E eles só jogam, é claro, vai no SESC, o SESC todo mundo pode jogar e tal, mas eles fazem de tal maneira que só eles joguem, porque eles têm um diferencial, não apenas da opção sexual, da questão de saber jogar, tem que ser bom. E um aluno nosso, um orientando meu que estava fazendo a pesquisa, um dia entrou numa quadra, e de repente na quadra dos gays, homens, entrou uma senhora para jogar. Putz, ia atrapalhar completamente o jogo, né? Aí um gay falou para o outro, corta na velha. E crau com a bola dela. E ela defendeu. Quando ela defendeu, os caras, ela é boa, foi incorporada para jogar na coisa deles. Então, veja, é uma coisa que, se você não estiver ali olhando, observando, passa despercebido como algo absolutamente folclórico, engraçado. No nosso caso, tem a ver com uma pista para entender. Então, os CELs, o SESC, agora nós estamos terminando uma pesquisa sobre o Museu do Ipiranga, tem os skatistas lá, e daí tem uma outra perspectiva. Então, Cris, esses espaços que a gente está trabalhando, eles não são lidos só na chave do lazer, é na chave de uma etnografia urbana, mas tem esse lado do lazer que é muito interessante para a gente poder... Aí, quando tem um aluno que quer estudar explicitamente o lazer, ele amplia essa área. Era isso. Ok, obrigada. Um abração. Meu querido, olha só, nós temos uma pergunta da Denise, e é a última pergunta.
Na resposta, o senhor já pode encerrar a sua fala. Pode ser? Pode. Ótimo. Vamos lá, Dê. Então, Maiane, bom sempre te ouvir, né? Sempre uma delícia estar escutando essa conversa toda. E a minha pergunta, ela vai nessa provocação que veio dentro desse debate que você trouxe, porque você provocou, eu fui provocada e agora eu vou te devolver a provocação, que é o seguinte, pensando, né, nessa questão da pesquisa, da etnografia urbana, e que a gente ver nesse momento que muitos das possibilidades de práticas de lazer que iam para a rua, por exemplo, os próprios músicos de rua que você colocou, bom, agora eles estão na varanda, ou os cantores líricos, ou seja lá, a forma que esses artistas estão tendo para se expressar, que a Elis colocou também sobre a dança, cada um, nesse momento, está na sua casa, está no seu espaço, mas também está produzindo, como você já mesmo colocou aí, né, se recriando. Aí eu fiquei pensando, será que dentro de todas essas categorias que nós já temos, né, que você trouxe, mancha, pedaço, circuito, pórtico, seja o que for, talvez elas ainda não caibam. Será que a gente vai precisar criar uma nova categoria para que essa virtualidade comece a ser trabalhada e pensada como esse ponto de encontro, como esse lugar que a gente consiga perceber essas práticas acontecendo? É uma provocação apenas. Tá bom, Denise. Você é sempre provocadora, você, né? E Barcelona? Ué, doida para voltar. Saudade, né, minha filha? Olha, duas coisas, Denise. Uma delas é que essas categorias estão sempre em ebulição. O próprio Alê, por exemplo, que fez um trabalho sobre pichadores, ele trouxe para balançar um pouco a categoria do pedaço a ideia, digamos, da quebrada, que é um termo nativo também. Tem uma certa significação, uma certa conotação diferente, né? A quebrada. Por exemplo, uma outra pesquisa que um aluno fez, na verdade, quando eu falei do pedaço, ele falou: professor, aqui na cidade do interior, são poucos os bares que a gente pode frequentar para fazer isso que o senhor está falando. Dá para usar a palavra pedacinho? Eu falei, claro que dá. Aí, no caso de vocês, é pedacinho, não é pedaço, na verdade, né? Então, todas as pesquisas, elas fazem com que haja uma modificação, na verdade. Nós temos uma delas, que eu acho que tem que ser feita, que é o pedaço virtual. A questão do virtual não é apenas agora um adjetivo, ele vai qualificar, de certa maneira, uma nova maneira da gente poder construir as coisas. Por isso que a Fabiana, que está trabalhando com essas categorias do ponto de vista da internet, ela pode dar uma perspectiva interessante, porque, sabe, você não tem o contato físico, na verdade, mas não é que não tem um contato que não é legal. O contato que está sendo, por exemplo, nosso agora, ele é tão intenso quanto, como se eu estivesse junto com vocês. Claro que eu não posso ver vamos dizer, a reação física, não posso ver quem está tomando nota, quem está com o celular, quem está vendo os seus e-mails, isso faz parte, na verdade, né? Mas eu estou vendo, na verdade, eu estou tendo um contato muito intenso. E isso, você tem toda a razão, nós vamos ter que inventar outras categorias ou então qualificar as que estão aí. Elas passaram, desde o tempo que fiz a pesquisa com o circo até hoje, elas se mantêm, porque se mantém o pedaço. O pedaço, realmente, ele pode ser... Tem um psiquiatra amigo meu que vai fazer uma apresentação num grupo que eu tenho, que chama Naucidades, e eu pedi para ele, ele é um psicanalista junguiano, e vai me ajudar a pensar como é que é agora a divisão, digamos, da casa. Como é que é feito agora a utilização da casa, que é um espaço muito mais reduzido, no entanto, o recorte dela para o uso vai fazer com que haja pedacinhos dentro dela. Não sei que termo que a gente vai usar. Por isso que eu digo, nesse momento, nós estamos meio na expectativa de inventar moda, tanto colher material como colher categoria. É um momento de registro, Denise, nós temos que não deixar passar nada, na verdade. Tem que estar com o lápis na mão, com o celular na mão, ficando observando. Tem uma coisa muito interessante na antropologia, que eu fiz uma menção na fala anterior, que é a ideia do fragmento, que às vezes é colocado contra nós como sendo um preconceito. Vocês ficam trabalhando em coisinha que não tem a menor graça. A ideia do quintal, a ideia de não fazer nada, isso não tem a menor importância. Se você juntar isso, com aquilo, você constrói uma totalidade. Em vez de eu partir de uma totalidade, São Paulo é isso, né?
tem o mapa, tem a quantidade de moradores. Agora, a São Paulo dos carnoblecistas é outra. Eles leem a cidade numa outra chave. A cidade dos surdos é outra. A cidade dos skatistas é outra. Eles sabem exatamente onde tem um bom pico, onde eles podem fazer uma boa manobra. Então, o resultado nosso é uma totalidade construída a partir, digamos, desse ponto de vista, e não é dada. Essa que é a diferença. Então, agora, nós vamos ter que inventar categorias, ou então qualificar as categorias que a gente tem de acordo com uma nova realidade. Eu acho isso fantástico. Se tem alguma coisa boa que essa pandemia trouxe, foi exigir de nós essa criatividade. Eu espero que a gente consiga falar, né? Então, era um pouco isso que eu queria fechar para vocês, aproveitando a Denise e fazendo esse desafio. Na antropologia, nós usamos muito o termo experimento etnográfico. Nunca está com a coisa pronta, sempre está experimentando. E agora nós temos um momento privilegiado para fazer isso de uma maneira boa, na verdade. Está nos exigindo, na verdade, para além, digamos, dessa situação de precariedade, exigir de nós uma inventividade, uma criatividade acadêmica, nós, os nossos alunos, os nossos orientandos. A gente tem que escrever, fazer com que eles escrevam, né? E não fique apenas no tédio, na verdade, ou então reclamando que não pode fazer isso. Não pode fazer isso, fazem outra coisa. A rua agora, você olha, não tem ninguém na rua? Será que não tem? Eu falei para uma aluna minha que vai fazer um trabalho. Professora, agora a rua está vazia, a gente vai contrapor a casa e a rua. Será que a rua está vazia mesmo? Olhe de manhã, de tarde, de noite para a rua, quem que passa? Veja se tem pessoas com máscara e sem máscara. Quem que leva cachorro, quem não leva cachorro? Tem idoso, tem jovem, tem cara com a máscara no nariz, em cima do nariz. Um monte de coisa acontecendo que exige do olhar nosso um olhar mais fino. Então, estão acontecendo coisas na rua, dentro dos condomínios. Isso sem falar, que eu agora tomo um recorte de classe, do que está acontecendo na periferia. E para as pessoas mais da precariedade, que aí é outra questão, na verdade, né? Outra questão, como é que a gente leva em conta a questão não só do lazer, mas do modo de vida que ocorre, por exemplo, na periferia de São Paulo, nas favelas do Rio de Janeiro. Isso é uma coisa também que é um imenso desafio, né? Mas, enfim, nós estamos aqui discutindo, digamos, uma perspectiva de análise, uma possibilidade de dar algumas respostas. E eu lembro, então, do que a Simona fez a primeira pergunta, né? O que a gente pode dar? Como é que a gente pode fazer com que esse nosso trabalho redunde em alguma coisa que possa modificar o modo de vida e tal? Vocês vejam, por exemplo, toda a criatividade que está ocorrendo com as máscaras, né? O desenho, a forma, é uma coisa, digamos que, bom, claro, tem que usar máscara, mas e fazer o quê? No entanto, fiquem atentos à criatividade. Isso talvez é uma contribuição que a gente possa ter. Meninos e meninas, muito obrigado pela receptividade, pela audiência. Espero que tenham aproveitado e foi um prazer reencontrar vocês. Professor, muito obrigada. Só vou pedir, se o senhor for possível, a Eli está pedindo que o senhor fale a referência bibliográfica do trabalho da orientanda sobre etnografia digital. É isso? Tá. Posso te dar? Se eu puder passar para nós? Ela chama Fabiana Boton. Eu posso mandar o e-mail depois pro Édero, para você. Pode mandar para mim. Ótimo. Manda para você. Eu caminho para ele. Pode deixar que eu mando. Pronto. Olha, agradecer imensamente a sua disponibilidade, que vai para além da disponibilidade profissional, é cuidadosa conosco do Oricolé. Muito obrigada, professor, por estar conosco essa noite e, com certeza, fazer dos nossos dias de aprendizagem com leveza e para a gente pensar, né, como que, de repente, a gente pode estar desenvolvendo os nossos estudos no campo do lazer, neste momento em que as pessoas se encontram pouco em suas casas e outras nas ruas, como o senhor falou, é verdade. Muito obrigada mesmo. E passo para você, Helder, um pouquinho, ou posso encerrar? Só vou agradecer também, Maiane. Obrigado, viu, meu querido? Muito legal. E quero agradecer muito, em nome do grupo, a sua participação. Eu sei que o carinho que você tem por nós aqui da UFMG é grande, por isso também você está aqui. Então, muito obrigado por isso. E se cuide, estamos juntos e vamos aí fazer outras coisas, tá bom? Obrigadão e até breve. Obrigado.
espero que para algumas pessoas que eu falei coisas que já conheciam, escuta de novo, na verdade, não tem muito jeito. Que isso. Repete. Foi ótimo. Obrigado, viu? Então, até mais. Obrigado por todos. Muito bom. E obrigada a todos os presentes que ficaram até aqui. Dizer que hoje a gente também foi recordista em participação. Quantas pessoas tinha? 122. É isso, Helder? 122 pessoas? 124. 124. Quantas pessoas? Isso. Quantas pessoas participaram? 124, Maiane. Isso. E lembrar, Foi ótimo. pessoal, vai também teve um grupo grande. no Tocantins, sim. E olha só, lembrar que toda essa apresentação, essa discussão estará disponibilizada no YouTube, no canal do YouTube do Oricolé, tá certo? E não, tá bom. Assim, só do lembrar Facebook, amanhã. Né, do Facebook. Só lembrar, já que você perguntou, que nós tivemos 124 pessoas de norte a sul do país. Então, nós tivemos uma presença de pessoas de todos os lugares do país, tá? E bom. Então tá joia. Obrigado. Até gente. mais, então. Boa noite a todos e a todas. E a gente se encontra semana que vem aqui para escutar o professor Antônio Carlos Bramante para falar de gestão do lazer, tá bom? É mais. Maiane.